Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Ramatiz. Nosso encontro semanal, sempre às segundas-feiras, 9 horas da manhã. Deixe seu like e contribua para a divulgação desses conteúdos. No encontro de hoje, eu vou falar um pouco sobre mitologia. A mitologia ela tem muitos ensinamentos e a interpretação, dependendo do comentador, do interpretador, ela abre para muita sabedoria, muitos ensinamentos. O mito de hoje, um dos mitos, né? Exu não consegue vencer a morte. A referência dos mitos está nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, Companhia das Letras, que é um livro que eu tenho como referência porque é um trabalho acadêmico, de pesquisa de campo, onde se escutou esses babalaôs, essas sacerdotisas e alorixás antigas, e se registrou, e também pesquisa em África, né? Então, um trabalho etnográfico, né? de antropologia social, ou antropologia da religião, em cima de registro da oralidade, dentro da tradição, da cosmovisão da religião tradicional iorubá. Então, é uma referência séria, porque tem muitos mitos que estão distorcidos e distantes da verdade ou daquela realidade que aquelas comunidades de antigamente, no contexto social, econômico, de época em África, muito longe daquela realidade que eles vivenciavam, né? Enxertos, interpolações que são colocadas nas narrativas míticas que acabam, digamos assim, favorecendo o interesse do comentador, né, de ter poder ou de manipular as pessoas, o outro, através de uma distorção nessas narrativas, atendendo seus interesses. Então a gente procura ir na origem, e é importante, antes da gente adentrar a interpretação, a leitura do mito, propriamente dito, comentar que a pedagogia dessas narrativas míticas, ela é muito rica, né? A gente observa nas narrativas que as divindades, no caso aqui o panteão dos orixás, né? As divindades, elas estão humanizadas para o entendimento da parte espiritual, das leis metafísicas pelo homem comum, pelas pessoas comuns da época, que na sua maioria tinham uma atividade agrícola, viviam em pequenas comunidades, trabalhando na lavoura, todos se conheciam, né? Então, e todas as mitologias ela tem essa narrativa, um cunho espiritual. Então, se você consegue interpretar ou adentrar essas chaves interpretativas que estão dentro da narrativa, tem muito ensinamento, certo? Então o mito não é algo assim, tem pessoas que não gostam, não são simpáticas ao mito. No jargão popular é mito, quer dizer, como se fosse algo mentiroso, algo que de fato não existiu, é lenda, e não. Ela é baseada em uma vivência real, histórica, dentro de um contexto de época, dentro de certas tradições culturais, religiosas, e a religião tradicional iorubá, ela é o berço, a base da orixalidade que nós vivenciamos no Brasil, né? E quando se fala em orixá, inevitavelmente está se falando em Deus, que são representações simbólicas de nomes e formas dentro de um recorte de um contexto de época que representa o Deus ou um caminho do sagrado, uma psicologia espiritual para melhoramento da vida humana, autoconhecimento, autoestudo, autodescoberta e compreensão do aspecto espiritual da nossa vida.
Então esse mito, Exu não consegue vencer a morte. Interessante que todos os orixás eles têm poderes, né? São poderosos nas narrativas, são senhores regentes de determinados elementos, existem guerras, existem contendas, conflitos entre eles e com cidadãos, enfim. E todas as narrativas têm ensinamentos espirituais. Exu é considerado, dentro do panteão dos orixás, um dos orixás mais poderosos, vamos dizer assim. Ele é um mensageiro, o grande comunicador, o guardião da encruzilhada da casa de Oxalá. Ele faz parte da gênese divina, da criação junto com Oxalá. São os orixás assim, são primordiais na criação, né? Interessante, porque Iku, que é o orixá da morte, que é considerado também um orixá, pouco se fala na religião tradicional iorubá, nessas narrativas, existem poucos mitos sobre a morte. Porque o africano, ele não gostava de falar da morte, ele queria louvar a vida, né? Ter bastante filhos, prosperidade, filhos para trabalhar na lavoura, boa colheita, que possibilitasse uma boa troca no mercado, progresso, né? Abundância, que se conseguisse ter longevidade, sabedoria, tudo isso é bom, mas a morte existe, né, no nosso plano, e os antigos babalaos tentavam explicar isso para seus cidadãos, né? E esse mito, por mais poderoso que Exu seja, dinâmico, ele atua desde o mais embaixo até o mais em cima, ele é o grande mensageiro cósmico, né, dos orixás, ele não consegue vencer a morte. E nesta narrativa existe um conflito entre Iku e a morte, que eu vou ler para vocês essa narrativa aqui brevemente. Exu não consegue vencer a morte. Havia um ser que não temia Exu, e este era Iku, a morte. Iku ouvira falar das coisas terríveis que Exu tinha feito e perguntou por que Exu fazia isso sem ser reprimido. Todos diziam que ninguém era suficientemente corajoso para enfrentar Iku face a face. Iku disse que era ela quem devia lidar com Exu. Enviou uma mensagem desafiando Exu para uma batalha. E Exu então respondeu: eu não tenho medo de Iku. Vamos lutar. Exu foi até Orumilá, que é o grande oráculo, né, de Ludumare, o oráculo de todos os orixás, um orixá de grande hierarquia e sabedoria. Exu foi até seu amigo Orumilá e contou-lhe sobre o desafio. Orumilá perguntou: quem pode lutar com a morte? Exu respondeu bravamente: eu posso lutar. Exu pediu a Orumilá que arranjasse o combate, e o dia do duelo chegou. Veio gente de toda parte para assistir ao duelo, e a cidade ficou tomada de espectadores. Exu bradou o seu grito de guerra, provocando Iku. Então Iku avançou, segurando a espada e o escudo, e cantou, provocando Exu. E a batalha começou. Exu golpeava forte com porrete várias vezes, mas Iku era rápido e ágil, tanto que Iku prendeu Exu. Iku jogou Exu no chão e arrancou o porrete de sua mão. Iku ergueu o porrete sobre Exu e iria matá-lo. Então houve gritos de alarme na multidão. Orumilá correu até o lugar da escaramuça e tomou o porrete de Iku, salvando o amigo da destruição. E foi porque Exu foi defendido por Orumilá que ele não morreu, e é por causa disso que os homens dizem: ninguém pode matar a morte, ninguém pode derrotar Iku. Então houve uma intercessão divina, né? uma intercessão no orixá de uma hierarquia maior, que era Orumilá, em favor de Exu, que ele estaria vencido
pela morte. O mito nos ensina que existem leis metafísicas, leis organizadoras, que mesmo Exu, um orixá da gênese divina e o grande organizador do caos, tem que seguir. E assim também todos os orixás, né? Então, no nosso plano de manifestação, no nosso plano aqui de materialidade humano que nós vivemos, a morte é uma realidade, não tem como fugir dela. E a morte, ela traz a impermanência, mas a morte, ela é o reinício de um novo ciclo, uma possibilidade de um renascimento, né, no aspecto espiritual. Então, em verdade, não há destruição, não há morte, e sim um fim de um ciclo e reinício de um outro, né? Então, mesmo os orixás estão subordinados às leis divinas, e a morte é uma lei divina. Tanto é que nenhum sacerdote de orixá consegue fugir da morte, não é verdade? Nós, seres humanos, nenhum ser humano consegue fugir da morte. Então, se nem Exu, que no imaginário popular é um orixá de grande poder, e o senso comum persegue o empoderamento, o poder com Exu, né? Haja visto tantas iniciações e venda, comercialização de axé com Exu que a gente vê aí nas redes sociais, né? Tronqueiras, assentamentos e receitas de poder, né, que você pode fazer sozinho, em casa, de forma muito rápida, receitas de oferenda com Exu. Mesmo Exu tem seus limites frente às leis cósmicas maiores, como a morte, né? Mas se a morte é inevitável, né? O que existe após a morte? O que nos acompanha após a morte? Qual é a essência? O que nós somos, afinal de contas, né? Será que nós estamos aqui só a passeio? Teria alguma outra explicação? E dentro da mitologia dos orixás, nós poderíamos correlacionar com outras tradições do Oriente, espiritualismo de uma forma geral. O que nos acompanha? O que fica? Está sempre com a gente. Tem um outro mito que ele fala que Ori faz o que os orixás não fazem. Ori faz o que os orixás não fazem, mas o que é Ori? O que é Ori? Ori é considerado um orixá também no panteão, mas Ori é o nosso orixá pessoal, a nossa divindade interna mais profunda, dentro de uma correlação com a tradição do Oriente, dos antigos rishis, dos Vedas. Tem uma palavra que tem uma correlação. Ori, nosso orixá pessoal, Purusha, a divindade pessoal, né? Então, todos nós temos o nosso Purusha, nosso orixá pessoal, que é o Ori. Então, esse mito, eu não vou ler a narrativa, mas o Orumilá reúne todos os orixás em casa, né? E ele pergunta para os orixás, né? A quem acompanharia, quem dentre os orixás poderia acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares sem volta? Quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares sem volta? Aí vem Xangô, dá uma resposta, Orumilá não aceita, ele repete a pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa viagem além dos mares e não voltar mais? E um por um dos orixás, eles vão tentando responder adequadamente, e o Orumilá sempre vai
repetindo a pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar o seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Aí vem Oxalá, vem Ogum, vem Oxóssi, vem todos os orixás, e nenhum deles consegue dar a resposta adequada. E por último, né, aí eles já desanimados, eles não sabem o que fazer, não sabem como acompanhar o seu devoto nesta viagem além dos mares, sem volta, né? Aí o Orunmila lhe diz o seguinte, ao final, né, dá a resposta para os orixás. Quando morre um sacerdote, dizem que seus apetrechos devem ser deixados numa água corrente. Quando morre um devoto de Xangô, suas ferramentas devem ser despachadas. Quando morre um devoto de Oxalá, tudo que se refere ao Oxalá deve ser enterrado. E assim com todos os orixás, todos os elementos do sacerdote ou do devoto devem ser deixados em água corrente, ou despachados, ou enterrados. Você tem que dar uma destinação para todos aqueles elementos simbólicos que estaria ali significado, simbolizado o axé, a força do orixá, que seriam instrumentos de ligação do devoto, do sacerdote com aquele determinado orixá. E aí o Orunmila, ele termina essa arguição, digamos assim, essa resposta para os demais orixás, que nenhum conseguiu atender a sua pergunta: quem dos orixás acompanharia o devoto uma viagem além dos mares, sem retorno? Aí ele diz o seguinte: quando os seres humanos morrem, a cabeça nunca é separada do corpo no enterro. Não, lá está Ori. Lá vai ele junto com o seu devoto morto. Somente Ori pode acompanhar para sempre seu devoto em qualquer lugar. Falou ainda Orunmila: pois Ori é o único que pode acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. Olha quanto ensinamento, né? Olha quanto ensinamento. Então essa viagem além dos mares aqui seria a viagem da morte, né? Que seria uma viagem sem volta. E Ori nos acompanha. O Purusha, a nossa deidade individual, nossa essência mais divina, o centro mantenedor, né, de toda a manifestação espiritual que permite a vida nesses corpos astral, etérico e físico, sempre nos acompanha. E é Ori que sustenta e forma a consciência, a possibilidade de consciência, desde o mineral, vegetal, o princípio espiritual, né? Evoluindo desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, até a consciência humana, a expressão da consciência, né? A cognição, o conhecimento, a ideação, construção de pensamentos, de entendimento, raciocínio abstrato, discernimento, inteligência discriminativa e criativa. É o Ori que forma a consciência, estrutura a consciência. E esta nunca a perderemos, estará sempre conosco, a consciência e Ori. Então nós temos uma deidade, uma divindade interna que ela deve ser cultuada, comungada, procurada essa comunhão. Nas religiões de matriz africana, notadamente as de origem da religião tradicional Yorubá, Nagô, tem o culto a Ori. Culto a Ori, que é muito simbólico e com grande significação nos processos de iniciação do devoto, né? O que acontece então com o orixá que o devoto ele foi iniciado, vamos dizer assim, né? O que acontece com o orixá que o devoto possa ter sido iniciado? O orixá, no processo de morte, ele se solta
e retorna para o orixá primordial. Ele retorna para o orixá primordial, né? Ori não. Ori está sempre com a gente. Então, na formação dos corpos espirituais no processo de reencarnação, corpo astral se adaptando para criar um molde, né, de magnetismo peculiar, que ele se funde com o embrião no ato da concepção do espermatozoide com o óvulo e impregna um magnetismo peculiar para a formação do corpo físico. Ato contínuo, ao mesmo tempo, vem uma essência de um orixá maior, né, primordial, que acompanha-nos, que tem a ver com o nosso propósito de vida e arquétipos que nós temos que ser trabalhados. E isso compõe, que é chamado de coroa, ou de Eledá, que é esse orixá de frente, ou de orixá de junto, da esquerda e da direita. Mas Ori não, Ori está no centro da nossa alma, e da formação da nossa consciência. Esse está sempre com a gente, né? E com o processo de reencarnação sucessiva, que também é uma lei da natureza, nesse ciclo humano que nós estamos estagiando, assim como a morte, vai nos conduzindo até o momento de liberação, de não termos mais que reencarnar, e aí nós vamos vibrar. Ori está com a consciência expandida e vibrando em todos os orixás. Isso que eu estou afirmando, Ori está com a consciência expandiu a consciência e está vibrando em todos os orixás. Será que encontra subsídio na mitologia, nas narrativas dos antigos babalôs? Sim, encontra. Tem um mito que Ori vence todos os orixás numa disputa. Ori, ele estava viajando, passando de cidade em cidade. Em cada cidade que ele passava, ele acabava desafiando o orixá ali e vencia este orixá. Foi na cidade de Ifé. Ele não estava viajando de uma cidade para outra. Foi na cidade de Ifé, que era a principal na época. E Ori desafia um a um e vence nessa batalha, nessa disputa. E quando se dá a vitória de Ori, ele joga longe, arremessa longe o orixá. E cada local que o orixá cai seria uma cidade que desenvolve um culto peculiar a esse orixá. Mas Ori vence a todos eles. E ao final, os orixás agradecem Ori porque eles são cultuados, se cria as nações, ou cada cidade que o orixá cai, acaba tendo culto a este orixá. Então, no caminho de Ori, no caminho da formação da consciência, simbolicamente, nós temos que passar por todas essas cidades, né? Desenvolvemos atributos de todos esses orixás para chegarmos na convergência de fé, uma cidade única que teria, na tradição primeva, no início, todos os orixás estariam ali, vibrando. Então, esse mito que Ori vence os orixás numa disputa e remessa longe, e aonde cada orixá cai se torna uma cidade culta, que eu não vou lê-lo, que é um mito longo, são vários orixás e a narrativa vai se repetindo, também tem muito ensinamento, que Ori, ele acaba preponderando sobre todos os demais orixás e seria o que nós temos de mais importante, mais fundamental, mais estrutural na formação de nossa consciência, que é a Ori, a nossa divindade interna, o nosso Purushá, o nosso orixá interno. E esta questão da comunhão com Ori, comungar com Ori, comunhão com Ori, nós temos, obviamente, dentro da tradição raiz que veio de África, os rituais de iniciação, os seus ritos, elementos peculiares, né? Que seriam aspectos externos ligados a essa cosmovisão, a essa tradição. Mas
por si, eles não são indispensáveis no meu olhar, na minha interpretação, eles não são indispensáveis para essa conexão com Ori, culto ao nosso sagrado, esta comunhão com Deus que está em nós e que é uma expansão de um Deus único, maior. Então, a questão da comunhão, de você comungar com a sua divindade, nos remete à ciência do yoga. Yoga quer dizer união, comunhão. E nós entendendo a gênese de Ori, como Ori influencia a formação da consciência, do aspecto da própria individualidade enquanto consciência, nós entendendo isso aí dentro da tradição africana, da religião tradicional iorubá, dos velhos, antigos babalaôs, nós, por síntese e convergência, encontramos similaridade e eco nas tradições do Oriente. A escola clássica da yoga oriental fala muito no Purusha, de você buscar comunhão com Purusha, a tua divindade interna, né? Então, os aspectos de iniciação, elementos, ritos, liturgia, são aspectos externos, que dentro de determinadas tradições, e todas os têm, assim como a tradição de yoga também tem pujas, né? Tem rituais de iniciação, mas se nós abstrairmos desse aspecto externo, existe um caminho desses vários aspectos externos, vários caminhos das várias tradições, para nós encontrarmos Deus que mora em nós, né? O nosso Cristo interno, o nosso eu superior, o nosso Ori, Purusha, Orixá, é um caminho interno, da via interna, né? Então, temos que compreender que há uma genética espiritual que ela é única, independente dos nomes e formas que nós a compreendamos. Então, na formação dos nossos corpos, né, astral, etérico, físico, ao longo de várias encarnações, tem uma divindade, um Cristo interno, Ori, Purusha, né, um Deus, um eu superior que é a própria essência da nossa alma, que acompanha-nos, sempre vai expandindo a consciência, até essa consciência ela ser liberada da necessidade de reencarnar em corpos mais densos. Então, é a porção divina da alma, eu diria, Ori, Purusha, é a porção divina da alma. E o caminho da comunhão com Ori passa necessariamente pela absorção dos atributos dos orixás, para expandir a consciência. Então há que se ter uma compreensão que Deus se manifesta através de vários atributos, vários nomes e formas, né? Que os próprios poderes dos orixás, dentro da tradição, senhores regentes dos elementos, compõem e estruturam, incentivam e impulsionam a formação dos nossos corpos espirituais, porque se eles são senhores regentes dos elementos, ar, terra, fogo, água e éter, nós temos em nós ar, terra, fogo, água e éter, que é devolvido na morte, assim como o orixá que nos acompanha. Essa fagulha, essa essência, ela se solta e volta para o orixá primordial. Os nossos corpos também se descompactam, se descondensam, e esta matéria volta para as essências mães que emprestaram, né, a força dos seus elementos para que os corpos inferiores, etéricos e físicos, principalmente, fossem formados. Então, existe toda uma genética espiritual por trás disso, e que, por correlação, por convergência, nós encontramos perfeita similitude na filosofia Sankhya do Oriente ou no Purusha ou Purusha do Oriente. Isso é estudado na Umbanda esotérica, né? O próprio mestre Yapakani, W.W. da Mata e Silva, cita Purusha em alguma das suas obras, sinalizando que o mestre Yapakani tinha aprofundamento nestas tradições do Oriente, e o caminho interno, o caminho da comunhão interna, de comungar com Ori, com o nosso Purusha,
nosso orixá interno, é um caminho único de cada um de nós, né? Os elementos, os ritos, os diversos aspectos de iniciação são setas nesse caminho, mas se não tivesse mergulho interno, não haverá essa comunhão. E, independente da tradição da parte externa, rito, litúrgica, iniciática, nós temos que ter autoconhecimento, autoestudo, e isso somente se dá pela via interna, silenciando todos os aspectos externos de apelo dos nossos sentidos e desejos que agitam a nossa mente hoje em dia, que tem muito estímulo, instiga muitos desejos, e o pequeno ego se fortalece, querendo se empoderar sob o controle e domínio de tudo que é externo. Para a gente comungar com Ori, entrar em comunhão com a nossa divindade, nós temos que fazer esse mergulho interno. E aí entraria, sem dúvida nenhuma, os fundamentos, né, os ensinamentos do yoga, enquanto ciência metafísica de realização espiritual, yoga clássico indiano, oriental, que se aplica perfeitamente numa busca de orixalidade. Eu posso ter esses nomes e formas, os orixás, como uma psicologia, uma pedagogia de vida, de autoestudo, de autoconhecimento, e ao mesmo tempo embasar minha prática nesse mergulho interno através dos ensinamentos da ciência metafísica espiritual, que é o yoga oriental. Espero ter contribuído aí com algumas reflexões, meus irmãos, lembrando que a gente sempre busca a síntese, a convergência, né, sobre todos os saberes. Então, aquele que está mais ligado numa cartilha, né, quadradinha, fechada, com dogmas, com tabus, com um roteiro pronto, assim, de autoconhecimento ou de espiritualidade, que fora dessa caixinha não há outro caminho, fora dessa caixinha não há salvação, talvez encontre pouquinho de dificuldade de conseguir correlacionar, ligar todos esses pontos nessa síntese, nessa convergência, capitaneada por Ramatiz, por mestre Paramahansa Yogananda, Paramahansa Ramakrishna, Babaji e tantos outros mestres do Oriente que têm a tradição da religião eterna, da universalidade, do amor, através da expressão do Espírito, da essência sagrada de cada um de nós, na materialidade, no plano físico. Eu sou Norberto Peixoto, deixe seus comentários, espero ter contribuído com as nossas reflexões dentro desse momento, né, de início do terceiro milênio, mais abrangente, mais aberto, buscando uma via de convergência entre todas as tradições. Meu profundo e sincero axé, saravá, namastê a todos vocês.